Quero te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Convido a você a fazer o ID do Senhor Jesus junto comigo. Vamos fazer o ID do Senhor Jesus? Rosana, o que é fazer o ID do Senhor Jesus? O ID do Senhor Jesus é quando você leva a palavra dele para os quatro cantos do mundo. Hoje sabemos que nós não temos recurso financeiro suficiente para andar aos quatro cantos do mundo. Mas uma coisa boa, Jesus ele permitiu a internet, as plataformas, né? Como essa plataforma que vai chegar esse vídeo, né? E o que acontece? Através desse vídeo, a palavra de Deus vai chegar em vários lugares desse mundo. O Senhor relata: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura do mundo. Aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado, né? A Bíblia relata no livro de Apocalipse que só há dois caminhos a seguir. Um que conduz ao céu, que a porta é muito estreita, e um que conduz ao inferno, que a porta é muito larga, né? E muitos, a Bíblia relata, entrarão por ela, né? Eu quero te dizer que eu não estou aqui para convencer você desse Deus que tudo pode. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. A Bíblia relata: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele te ama e ele tem um plano grande na tua vida. Você não veio em vão nesse mundo, você veio com um propósito. A passagem que eu tenho para deixar para o teu coração fica no livro de 2 Samuel 9. A Bíblia relata a bondade de Davi para com os filhos de Jonatas. A Bíblia relata que Davi ele era muito amigo de Jonatas. A palavra de Deus diz assim: e disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul para com que eu lhe faça o bem por amor de Jonatas. Jonatas ele era filho do rei Saul e o Davi ele era muito amigo de Jonatas. Jonatas e Davi eles eram como irmão, eles se amavam, né? Como irmão. E eles gostavam de ficar um perto do outro, falando desse Deus que tudo pode. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E os chamaram e ele veio, né? Chamaram ele para ir até ali com o rei Davi. E ele disse: ó rei, eis-me aqui Ziba. E ele disse: eis-me aqui o teu servo. E ele disse: rei, não há ainda alguma coisa que eu possa fazer pela descendência de Saul para que eu use com ele com a beneficência, quer dizer, com a bondade, né, com gratidão. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E ele disse o rei: onde está? Ele disse o rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Aniel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi chamar e tomou da casa de Micael, filho de Aniel, de Lodebar, vindo Mefibosete, filho de Jonatas e filho de Saul,
E Davi se prostrou com o rosto na terra e se inclinou e disse: Davi, a Mefibosete. E ele disse: Eis que o teu servo. E ele disse-lhe, Davi: Não temas, porque de certo usaste comigo de beneficência por amor de Jonathan, teu pai, e te restituirei todas as suas terras e as terras de Saul, teu pai. E tu continuamente comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo para que tu olhasse como um cão morto, tal como eu, né? Então eu quero te dizer que ele ficou tão surpreso com aquela situação, e ele disse: Quem sou eu para com que tu se preocupe comigo? Eu sou como um cão morto, né? Como um cão desprezado, né? Eu sou como alguém que já ninguém se importaria, né? Ninguém se preocuparia. Ele quis dizer que um cão morto não valia nada. E então chamou Davi Ziba, o moço de Saul, e disse-lhe: Tudo que pertence a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do seu senhor. E trabalhe-ás, pois, na terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto, para que os filhos do teu senhor tenham pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, e continue comendo na minha mesa. E Ziba, filho de teu servo, e disse Ziba ao rei: Conforme tu, quanto o meu senhor o rei manda o teu servo assentar o teu servo, porém Mefibosete comerá na minha mesa como um dos meus filhos. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todo quanto moravam na casa de Ziba era servo de Mefibosete. E morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, enquanto continuamente comia na mesa do rei Davi. Ele era coxo de ambos os pés. A Bíblia relata a respeito desse homem chamado Mefibosete. Mefibosete, ele não nasceu com essa deficiência. Mefibosete, no meio da guerra, no meio da trajetória, a sua ama, a sua babá, a moça a qual tomava conta de Mefibosete, ela saiu correndo para salvar aquela criança, e aquela criança chega a cair e machucar os seus pés, e ele passou a ter seus pés, né? Passou a ser um homem aleijado. Então, Mefibosete, ele vivia numa terra de esquecimento, terra de ninguém. Mefibosete vivia passando dificuldade, mas o Senhor, ele nunca abandona os seus, ele nunca despreza os seus. E a Bíblia relata que Davi, ele fez uma promessa ao seu amigo, né? Que enquanto ele vivesse, né? E se fosse uma descendência de Jonathan, ele cuidaria como se fosse filho dele, como se fosse alguém da família dele. Quando ele perguntou, né, para Ziba se tinha alguém da descendência de Saul, né? Ele disse: existe um
filho de Jonatas, porém ele é aleijado dos seus pés. E aonde ele mora na cidade de Lodebar, né? E ele disse, manda chamar. E quando o rei mandou chamar ele, ele se sentiu intimidado. O que que o rei quer comigo? Eu sou desprezado, eu sou aleijado. Eu vivo numa vida como essa. E eu vivia com certeza, né? Como ele não tinha, ele era filho de alguém, né, herdeiro de uma grande fortuna, porque ele era neto de Saul e ele era filho de Jonathan. Ele tinha a descendência dele tinha, né, uma vida bem sucedida, mas porém Mefibosete vivia numa terra de esquecimento. E eu quero te dizer, você é herdeiro do rei, você é filho do dono do mundo, você é filho do dono do ouro e da prata. Tudo que você pedir para o seu pai, ele vai te dar. Você é herdeiro do rei, você tem direito, tudo que é seu por direito vai ser devolvido na sua mão. Em nome de Jesus eu abençoo a sua vida, para que você venha receber tudo que é teu por direito, assim como Mefibosete ele recebeu do rei Saul. Deus ele vai enviar pessoas para abençoar a tua vida. A Bíblia relata que o rei Davi mandou chamar Mefibosete e disse, olha, ele sentará na minha mesa, ele comerá do meu pão, ele comerá da minha comida, ele participará da minha ceia, ele participará da minha festa. O que eu comer, ele vai comer. Então ele era bem servido, né? E ele passou a ter o quê? Ele passou a ter servos. E toda a terra dele, ele foi restituído, foi devolvido para ele. Da mesma forma o Senhor vai fazer na tua vida. Ele vai devolver para você tudo que é aquilo que é seu por direito. A Bíblia relata que Deus ele devolveu para Jó tudo em dobro. A Bíblia relata no livro de 1 Reis, se não me falha a memória, no livro de Reis, a respeito de uma mulher, o qual o Senhor também mandou ela sair da sua terra e a passar 7 anos fora, porque haveria fome. E a Bíblia relata que quando ela voltou para sua terra natal, tudo foi devolvido para ela da mesma forma como Jesus usou Davi para lembrar de Mefibosete. Da mesma maneira o Senhor vai fazer alguém lembrar da sua descendência, alguém lembrar da sua parentela, e vai ser devolvido tudo para você em dobro, porque esse Deus, ele promete e ele não falha. Esse Deus, ele é poderoso. Esse Deus, ele vai te devolver tudo que você perdeu, ele vai te devolver em dobro, porque Deus, ele é maravilhoso. Esse Deus, ele é demais. Esse Deus, ele é tremendo. Na terra de Lodebar, quero te dizer que você não está esquecido. Deus vai fazer lembrarem de você. Você vai sentar na mesa do rei. Você vai comer como rei. Você vai se vestir como rei, porque você é filho do rei, né? E tudo aquilo que você passou vai ser devolvido em dobro. Essa passagem, para você que quer meditar nela, para você que quer observar o que o Senhor tem para a tua vida, fica no livro de 2 Reis 9 até o 13, vai do 1 até o 13, você vai conhecer a história deste homem, o qual o rei Davi devolveu tudo para ele, porque Deus, ele não olha a aparência. Davi, ele poderia dizer ao aleijado, deixa para lá. Promessa é promessa. Aquilo que Deus prometeu para a tua vida vai ser devolvido. Ele vai tocar em corações para abençoar a tua vida, para devolver o que é teu por direito. Eu abençoo a tua vida no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.